Olá, boa tarde, 12:02 agora, hora de Brasília. O NT Sul desta terça-feira, 21 de julho, já está começando. Na edição de hoje, os detalhes do distanciamento controlado no estado, que determinou ontem o retorno de Cachoeira do Sul à bandeira laranja. E você vai ver também. Testes de vacina chinesa contra a Covid-19 devem iniciar nesta terça-feira em São Paulo e também em outros estados. Pesquisa indica que 60% das pessoas estão gastando mais durante a pandemia. Vereador denuncia carregamento irregular de areia. Caçambas teriam levado areia da Prefeitura de Cachoeira do Sul para pessoas em particular. E ainda, o Hospital de Caridade e Beneficência busca mais médicos para combate à pandemia de coronavírus e a gente conversa com o superintendente do hospital, Luciano Morschel, sobre esse assunto. Envie a sua opinião, uma informação, uma foto pra gente enquanto acompanha as notícias. O número do WhatsApp do NT Sul é o 51997697129. E no Face, o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Vai interagindo com a gente enquanto fica ligado nas notícias do NT Sul, que já está no ar. A Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul confirmou ontem 2 novos casos de coronavírus no município. As pacientes são 2 mulheres de 31 e 69 anos, ambas com síndrome gripal e em isolamento domiciliar. Além disso, foram notificados 18 casos suspeitos e 9 foram descartados. Com isso, Cachoeira do Sul tem agora 148 casos de coronavírus confirmados e 73 suspeitos. 583 já foram descartados e 114 estão recuperados. O município tem 1 óbito por Covid-19. Todas essas informações a gente atualiza diariamente lá no nosso site e você pode acompanhar em novotempo.com/NTSul. E ontem foi divulgado o mapa definitivo do sistema do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. A região de Cachoeira do Sul, assim como várias outras, voltou para a bandeira laranja. A gente vai conversar agora com a repórter Thelma Tomás sobre isso, porque, no fim das contas, né, Thelma, foi um resultado surpreendente. Boa tarde. Boa tarde, Nunes. Boa tarde a quem nos acompanha aí em casa, aqui pelo NT Sul. Pois é, eu arrisquei ontem um palpite de que não acreditava que o governo do estado retrocederia no sentido de classificar Cachoeira e região, assim como todas as outras que impetraram recurso, a bandeiras menos restritivas. Então, nós tivemos essa surpresa aí, Cachoeira retorna para a bandeira laranja, mas é importante destacar, né, Daniel, que os alertas seguem sendo os mesmos. A bandeira laranja representa um fôlego para o comércio, mas não quer dizer que a gente encontrou a cura e que está tudo certo, né? Os cuidados permanecem e, nesse sentido, inclusive, o governador tem se pronunciado e todas as autoridades de saúde. No primeiro momento da live que a gente separou aqui para acompanhar é quando o governador fala sobre os recursos que foram impetrados e de que forma o gabinete avaliou essas contestações. Nós analisamos os recursos das diversas regiões e as regiões de Santa Maria, de Uruguaiana, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Erechim, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado retornam à bandeira laranja após terem os seus pedidos de reconsideração analisados pelo gabinete de crise. E entre os municípios, nós tivemos o município de Criciúmal, que teve o atendimento a um pleito em relação a se enquadrar no critério 0 óbitos, 0 internações. Ok, aí o governador Eduardo Leite, ganhamos uma batalha, né, Thelma, mas não ganhamos a guerra, então não dá para o povo se largar aí, ir para a rua aproveitar o calor. E esse é um senso comum, né, Daniel Nunes? O governador Eduardo Leite, ontem, quem acompanhou a live deve ter percebido um pouco de desânimo, inclusive, em Eduardo Leite, ao falar sobre todas as medidas que vêm sendo adotadas, os esforços na ampliação de leitos, no atendimento. A gente já sabe, Porto Alegre, a região metropolitana, está no limite, isso vai refletir imediatamente aqui em Cachoeira do Sul por conta da regulação estadual de leitos. Daqui a pouco você vai acompanhar, então, a palavra do superintendente do HCB, que também traz essa preocupação sobre a regulação estadual e de que forma isso reflete no atendimento das cidades que estão inseridas nesse processo de gestão plena, porque onde a capacidade dos maiores centros, como é o caso de Porto Alegre, se restringe, esse rescaldo vai para os outros municípios e Cachoeira está entre eles. Então, não há o que comemorar de imediato a respeito dessa classificação em bandeira laranja, é preciso se manter atento
E está aí a palavra do governador. É muito importante deixar claro aqui à população que isso não significa que o Estado esteja vivendo um menor risco. É que nós observamos que nós temos uma situação mais grave concentrada nessas regiões de bandeira vermelha. Não podemos relaxar no cuidado em nenhuma das regiões que estão em bandeira laranja, né? Mas elas têm uma situação de longe de muito menor risco do que o que as regiões de bandeira vermelha. A gente precisa falar também, né, Thelma, de um outro assunto, que é aquele que nós citamos ontem aqui, a reclamação do prefeito Sérgio Gnatti para a Secretaria de Saúde do Estado das contabilizações de internações para o município. Teve alguma mudança nesse cenário? Pois é, e essa era a minha aposta ontem ao dizer que talvez não tivéssemos sucesso, porque o governador em nenhum momento apontou ou sinalizou no sentido de evitar a contabilização, de leitos dentro da regulação estadual, que é o que nos prejudica na nota, que significa, então, de uma maneira mais objetiva, todos aqueles pacientes que vêm de fora da nossa cidade, da nossa macro-região e da micro-região, que é essa classificação dentro do critério de bandeiras, todos aqueles que são internados aqui, vindos de Canoas, por exemplo, da Grande Porto Alegre, ou de municípios da Serra, ou de outros municípios no entorno, ou distantes aqui de Cachoeira do Sul, entram para a classificação de risco por conta dos critérios de ocupação de leitos. A demanda apresentada por Cachoeira do Sul era no sentido de que esses números não fossem contabilizados para a nota, embora exista aí um ponto bem importante a ser analisado. Os números podem não ser contabilizados dentro do processo de distanciamento social, mas os leitos continuam ocupados, então a capacidade de atendimento segue comprometida. E o governador não sinalizou nesse sentido, atendendo a esse pleito de Cachoeira do Sul e de outros municípios que também se sentem prejudicados dessa forma. Ele explicou por que Cachoeira do Sul retrocedeu para a bandeira laranja, mas em nenhum momento citou esse recurso impetrado pela cidade. Cachoeira do Sul, nós tivemos em Cachoeira do Sul uma situação também de melhoria de indicadores da micro-região. Tinham acontecido 11 hospitalizações na semana anterior, foram 3 hospitalizações na última semana, o número de óbitos permaneceu estável, eram 2 óbitos, permaneceram em 2 óbitos. Então, esses dados agregados, a macro-região também tem uma capacidade que até ampliou positivamente, de 1,88 leito livre para 2,18 leitos livres. São alguns indicadores que foram considerados aqui para conceder o recurso a Cachoeira do Sul. Então, pelo que parece, não muda aí o critério, como falou o governador, né, em relação às internações. Thelma, obrigado pelas informações. Mais algum detalhe? Uma última informação, Daniel Nunes. Hoje à tarde, o ministro da Saúde deve dar uma coletiva, deve prestar alguns esclarecimentos sobre investimentos que estão sendo feitos no sentido de ampliar a capacidade de atendimento aqui no Rio Grande do Sul. A primeira reunião já aconteceu às 11 horas e amanhã a gente traz, então, os detalhes do que foi anunciado nesse encontro entre Eduardo Leite e o ministro da Saúde, Pazuello. Obrigado, Thelma, pelas informações. Boa tarde para você. Bom, você já parou para pensar ou para fazer contas, para detectar como ficou o seu orçamento depois que a pandemia chegou? Pois é, uma pesquisa revela que 6 em cada 10 pessoas estão gastando mais. Dá para imaginar onde que essas pessoas estão gastando mais? Confira agora na reportagem. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em todo o mundo, muitas mudanças ocorreram em todos os setores e segmentos. Ruas vazias, comércio fechado, incertezas e muitas preocupações impactaram também o orçamento doméstico. O recomendado isolamento social e a permanente recomendação fique em casa resultaram para grande parte da população em maior peso no orçamento. Recente pesquisa, realizada em 26 países pela empresa de pesquisas Ipsos, revelou que 60% das pessoas tiveram alta no custo de vida. 25% mantiveram tudo igual e 15% reduziram. No Brasil, os percentuais são semelhantes. 60% tiveram aumento de gastos, 29% mantiveram o mesmo valor e 12% reduziram. As compras em supermercado é o que mais está consumindo o orçamento dos brasileiros. E 2 itens despontam nessa lista:
Produtos de limpeza, o pessoal realmente está levando muito a sério aquela dica de que em tempos de pandemia, fazer limpeza, fazer faxina ajuda a passar o tempo, mas o principal de tudo isso é a alimentação. Gêneros alimentícios despontam como itens que mais consomem o orçamento dos brasileiros. Sim, pessoas tendo que ficar mais tempo em casa sujam mais e as limpezas também acontecem com mais frequência. Neste período também, muita gente está fazendo da cozinha o local predileto. Com isso, para 65% das pessoas, o peso extra no orçamento fica por conta do supermercado. O dia tu vai no mercado, R$100 não é nada, né? Então tudo aumentou, né? Eu acho que na parte da alimentação. Como autônomo fica muito complicado, né? Reduziu o teu orçamento? Reduziu bastante. Mas e a questão de consumo também aumentou mais? Eu acredito que sim também, né? A gente fica mais em casa, né? No que aumentou mais o consumo de vocês? Aonde que vocês estão gastando mais? Comida. Parece que a comida subiu muito com a pandemia, né? Um absurdo. E o consumo aumentou também? Sim, aí aumenta, né? Porque tu fica mais em casa, mas tu come, né? Tu sai no necessário pra rua, né? Senão não sai, né? Acredito que eu esteja gastando a mesma coisa. Deu uma diferença, a gente vê que mudou alguma coisa. Mas no meu orçamento eu acho que não mudou muita coisa, não. Eu tenho criança em casa, então aí fico só em casa, não tá indo pro colégio. Aí quer só comer, e aí tá sempre querendo comer qualquer besteira, aí aumentou um pouco. Seus gastos aumentaram ou diminuíram? Diminuíram, porque só compro necessário. O supermercado também? Também. A conta do mercado também reduziu? Também, tudo reduzido. Aumentou ou diminuiu os teus gastos em casa? Aumentou. Comida, luz, água. Muito? Muito. O que mais aumentou? Tudo, né? Todo eletrodoméstico, consumo maior das coisas. Água, luz, aumentou tudo? Água, luz, tudo No supermercado a conta é maior? bem maior, porque passamos a comer mais também. Produtos de limpeza, tem alguém com mania de faxina ou não? Tem. Aumentou também? Também aumenta. Até porque se fica mais em casa, suja mais em casa, aumenta consequentemente tudo. Né? Ele tem razão. Para 46% dos brasileiros, as contas de água, luz e gás estão mais altas. Mais tempo em casa, mais consumo. Mas 45% conseguiu manter o mesmo consumo e 9% conseguiu reduzir. Na contramão destes gastos, o transporte consumiu menos do orçamento de 35% das pessoas. Roupas, calçados e acessórios também saíram da lista de prioridades de 34% da população. E que, por exemplo, depois que começou tudo isso, tu nem pensa mais em comprar? Em comprar, acho que roupa, né? Isso é uma coisa que é supérflua. Agora mesmo estou comprando umas coisinhas porque é necessário, senão eu não compraria. É só necessário mesmo? Só necessário, E os seus gastos, você que está nos acompanhando em casa, aumentaram? Diminuíram durante a pandemia? Conte pra gente, mande sua mensagem nas nossas redes sociais, lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou então através do nosso WhatsApp 51 997 69 7129. Daqui a pouquinho tem nosso bloco de interatividade e eu quero colocar no ar o seu recadinho, sua opinião aqui também. Bom, e vivendo toda essa situação, o que a gente mais quer é que a vida volte ao normal e logo, não é? Mas, por enquanto, só dá para vislumbrar isso a partir do desenvolvimento de uma vacina. E mesmo assim, esse normal vai ser diferente. E sobre isso, a gente vai conversar agora com a repórter Luíse Maiana, direto de Jacareí, que vai trazer para a gente alguns detalhes sobre as possibilidades, né, da gente voltar à normalidade. Boa tarde, Luíse. Boa tarde, Daniel. Um prazer estar aqui, participando do programa, contribuindo aí com algumas informações. Perfeito. A Luíse, que normalmente traz aí também boas notícias, né, no Revista Novo Tempo, hoje traz boas notícias para a gente aqui no NT Sul. Bom, Luíse, eu vou começar te perguntando sobre essa vacina que chegou ontem a São Paulo, começa agora a ser testada, não é, aqui no Brasil. O que nós podemos esperar?
Mais uma vez, boa tarde a você de casa que acompanha aí a TV Cachoeira. Pois é, a gente tem boas notícias a respeito disso mesmo. Ontem chegou um carregamento da China com essas vacinas e a partir de hoje, alguns testes começaram a ser realizados. Aqui no estado de São Paulo, uma média de 890 voluntários começaram a receber essas doses da vacina e ao redor do Brasil, outros profissionais de saúde também começaram a ser testados. No total, 9.000 profissionais de saúde estão sendo testados nessa vacina da China. São profissionais de saúde do Distrito Federal, Minas Gerais e outros estados também, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul também. A gente tem essa expectativa de que os testes sejam promissores e existe essa grande expectativa, existe grande possibilidade de que essa vacina seja muito promissora. A gente também tem que ressaltar que essa é a terceira fase de testes e que ela deve ser concluída numa média aí de 90 dias. O governador João Dória, aqui o governador do estado de São Paulo, ele destacou que se forem bem sucedidos esses testes, a fabricação começa no início do ano que vem. Olha só, é uma boa notícia, mas como você bem falou aí no início, né, a gente precisa da garantia dessa vacina para que a nossa vida volte ao normal. Então, por enquanto, é muito importante a gente ressaltar aí ainda a importância do distanciamento social. Se na medida do possível você puder, fique em casa, ainda tenha todos os cuidados com o uso das máscaras, a higienização das mãos, das suas compras quando você chegar em casa, porque só quando a gente tiver a disponibilização da vacina, aí é que a gente começa a pensar no novo normal e no novo comportamento aí, Daniel. E isso pode ainda estar longe, não é? Agora, Luiz, essa não é a única vacina, não é, em desenvolvimento e nem a que está em estágio mais avançado, não é isso? Isso mesmo. Eu fico, inclusive, admirada com o empenho da ciência. São mais de 100 possibilidades, pesquisas sendo desenvolvidas aí para que a gente consiga encontrar essa vacina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a vacina da Universidade de Oxford, que fica lá no Reino Unido, é a mais avançada e é a mais promissora até agora. E, inclusive, a gente tem essa parceria aí, Brasil-Reino Unido, para a gente conseguir desenvolver os testes dessa vacina. Essa vacina também já está sendo testada aqui no Brasil, já estamos na terceira fase, e ontem, na revista Lancet, o Reino Unido, através da Universidade de Oxford, fez uma publicação anunciando resultados positivos dessas primeiras fases agora de testes da vacina. Os voluntários que receberam essa vacina, eles conseguiram ter esses resultados promissores, eles ficaram imunizados, a vacina se demonstrou bastante segura, mas ainda precisa a gente avançar um pouco mais nessas outras fases do teste, para a gente ter a garantia aí desse bom resultado. A gente entende, assim, quando a gente acompanha essa questão da vacinação, que é bem complexo todo o estudo. Isso também é muito importante a gente ressaltar, que coloca em risco a saúde de cada voluntário. Então, por isso, a gente precisa de todo o cuidado, Daniel. A gente não precisa avançar aí. E a gente tem visto a ciência, os pesquisadores tendo esse cuidado em relação à vida desses voluntários. Eles ainda precisam ser acompanhados aí por algum período para ver se existe alguma reação. E a título de curiosidade, esses testes eles são feitos assim, divididos em duas partes. Metade desses voluntários recebem a vacinação mesmo, de fato, e outras recebem uma espécie de substância placebo, né? Que a gente até às vezes fala sobre esse efeito placebo. E é a partir desse comparativo de comportamento aí desses voluntários que eles conseguem concluir a eficácia da vacinação. Então, mais uma vez, a gente ressalta que, de acordo com a OMS, essa de Oxford é a mais avançada, já existe essa parceria aqui com o Brasil e a gente está bem animado, aguardando aí os próximos resultados. Bom, e daí a pergunta que surge, não é, Luiz? É o seguinte: nós vamos ter logo essa vacina? Há alguma expectativa de data? Porque falava-se muito, né, alguns meses atrás, aí, julho, agosto, 2021, ainda a previsão é essa?
A previsão é essa mesmo. A gente tinha expectativa, inclusive, de no final deste ano a gente já ter a disponibilização dessa vacina para alguns grupos específicos, como os profissionais de saúde e algumas pessoas do grupo de risco. Mas a gente ainda precisa de um pouco mais de cautela. Essa vacina de Oxford, especificamente, existe uma parceria aí com a Unifesp, que é a Universidade do Estado aqui de São Paulo, e ela, de acordo com a Unifesp, o registro dessa vacina pode acontecer também no primeiro semestre do ano que vem, ali mais ou menos no mês de junho. E aí, então, essa vacina vai ser disponibilizada através do Sistema Único de Saúde aí, para que as pessoas consigam se imunizar. A corrida está desenfreada. Mais uma vez, a gente até parabeniza, né, o empenho dos cientistas aí para encontrar essa vacina e acabar de uma vez por todas com a Covid-19. Ok, nós conversamos aqui com a Luíse Maiana, repórter da Novo Tempo, lá em São Paulo, trazendo informações para a gente sobre o desenvolvimento de vacinas, né, aqui no Brasil e esperanças que se renovam com as notícias de hoje e esses testes que estão sendo feitos. Luíse, obrigado pelas informações, ótima tarde para você. Eu que agradeço, espero poder contribuir outras vezes aí com TV Cachoeira. Um abraço. Valeu. Pois é, enquanto a gente continua esperando uma vacina, é importante manter todos os cuidados que os médicos recomendam e seguir, no caso do Rio Grande do Sul, né, o distanciamento controlado. E é sobre o distanciamento controlado que Francisco Bastos fala hoje no quadro Raio X da Saúde. Passados 4 meses do primeiro caso de coronavírus no nosso país, nós estamos vivenciando uma situação, especialmente aqui na região sul, de muita animosidade em relação às determinações que estão sendo feitas pelas autoridades de saúde. A razão é muito simples. Nós estamos todos, enquanto população, postergando o reinício ou início de uma certa normalidade a partir das informações que vinham sendo dadas. Acontece que, se nós analisarmos o início e tivermos como fonte informações sérias, científicas, nós vamos ver que a projeção que foi dada para a região sul, em função das características de inverno que todos nós vivenciamos, ela é completamente correta e atingiu justamente aquilo que era preconizado, lamentavelmente. Então, hoje nós temos um quadro no nosso país, na nossa região e em nossos municípios, realmente de preocupação, e se nós considerarmos as informações e as caracterizações que são dadas, são dadas pelas bandeiras, pelas cores das bandeiras, no caso do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que realmente, todos aqueles dados colocados e transformados na necessidade de distanciamento social, elas são evidentes, são verdadeiras, e logicamente que isso vai causando muitos transtornos, muitas críticas, e certamente a incompreensão de muitas pessoas. O que vemos é que tenta-se colocar a culpa neste ou naquele, mas o grande culpado é o vírus, Infelizmente, ele é alguma coisa que surgiu, do nada, de um momento para outro, e que fez toda essa avalanche de problemas no mundo todo. Então não é o prefeito, não é o secretário municipal de saúde, muito menos o governador, que são os responsáveis por isso, mas sim esse micro-organismo que está aí causando todos esses estragos. O que a gente percebe também é que aquelas pessoas que poderiam estar contribuindo, e digo aquelas que poderiam ficar em casa, ficar em certo isolamento, enfim, evitando as aglomerações, usando máscaras, enfim, são as mesmas que estão aí colocando em xeque todas essas observações. Estão nos parques, estão fazendo festas, enfim, e isso, logicamente, que só produz o que nós estamos vendo. São mais mortes, mais número de casos, e pior,
o esfacelamento de todas as condições para o atendimento de saúde. Então, diante disso, nós estamos, logicamente, todos cansados. Os profissionais de saúde que estão na frente dessa situação, à frente de todo esse problema, e mais ainda, com mais dificuldades. Então, eu acredito que nós todos temos que fazer o que vem sendo proposto, não existe outra possibilidade. Até agora, nós tivemos várias propostas ou várias proposições disso ou daquilo. Tudo por água abaixo, não deu certo. A única coisa que dá certo é justamente o distanciamento, evitar aglomerações. Caso tenha necessidade de sair, usar máscara e lavar as mãos. É isto. No mundo todo, o que dá resultado são essas informações. E que aquelas pessoas, que é um grande número, que tem necessidade de sair para trabalhar, enfim, observe. E aqueles que podem, que é um grupo grande também, que podem ficar em suas casas, evitando a transmissão ou a circulação do vírus, que o faça. Senão nós teremos mais tempo com esse problema aí e agravando, logicamente, todas as questões nas nossas comunidades. Gente, o governador Eduardo Leite segue fechando os detalhes e trabalhando na divulgação da reforma tributária que deve chegar à Assembleia Legislativa até o início de agosto. Entre os principais pontos estão a redução de ICMS, aumento de IPVA e corte em desonerações. O governador Eduardo Leite iniciou na última semana uma cruzada pela aprovação da reforma tributária que vem gestando desde o início de seu governo. O detalhamento da proposta aponta para a alteração mais complexa no sistema de impostos feita até hoje no estado do Rio Grande do Sul. As medidas sugeridas, que serão encaminhadas no início de agosto à Assembleia Legislativa, incluem a diminuição de alíquotas de ICMS, devolução de impostos a famílias de baixa renda, aumento de IPVA, extinção de isenções fiscais e até contrapartidas em dinheiro de setores favorecidos por benefícios. Por trás das modificações está o fim da elevação do ICMS, aprovada em 2015 e válida até 31 de dezembro deste ano, com um impacto de 3 bilhões nas finanças estaduais. Valor esse que equivale a 2 folhas de pagamento do Executivo, que já vêm sendo quitadas em atraso há anos. A redução da carga total do ICMS para o Estado, ela se dará na medida em que nós não vamos renovar as alíquotas extraordinárias e as medidas compensatórias para repor uma parte da arrecadação não serão integralmente no mesmo valor. Então, o que acontecerá dentro da proposta da reforma é que todas as faixas de renda terão menos ônus, menos carga fiscal do ICMS, em especial para as famílias de mais baixa renda. Uma das preocupações que a gente tem é que o ICMS ele acaba hoje incidindo muito mais sobre as famílias de mais baixa renda do que as de renda mais alta. Então, a reforma tem elementos que reduzem essa disparidade e, com isso, a gente terá, no conjunto de todo o Estado, menos arrecadação do ICMS, no conjunto de todas as famílias também menos pagamento de ICMS dentro dos seus produtos, em especial para as faixas de mais renda, que são aquelas, claro, são mais fragilizadas socialmente e que até podem consumir mais se elas tiverem uma renda maior. Em relação aos impostos sobre o patrimônio, como IPVA, ITCD, toda a literatura tributária, ela indica, não só no Brasil como no exterior, que a tributação ela tem que ter características progressivas, ou seja, ela deve cada vez mais aumentar o peso dos impostos sobre a propriedade e não sobre o consumo. É claro que seria ideal se a gente pudesse baixar tudo, se a gente pudesse fazer uma reforma tributária que a gente abrisse mão de um volume imenso de receitas, mas isso não é possível. Isso não é possível aqui no Rio Grande do Sul e não será possível no Brasil. Dar mais competitividade à produção, à nossa economia, com a redução do ICMS em áreas estratégicas. Redução do ICMS na energia, no combustível, nas comunicações, a redução do ICMS na alíquota básica e também a redução nas transações que se fazem internamente no Estado, nas aquisições internas de produtos, de 18% para 12%. E estamos sendo inovadores no Brasil para darmos um sistema moderno, referência no Brasil, e assim estimular mais investimentos privados no Rio Grande do Sul. Estamos convictos de que este é o caminho.
Para compensar a desoneração sobre o consumo, o governo propõe a elevação da alíquota de IPVA para automóveis de 3% para 13,5%, a diminuição dos descontos do bom motorista e a redução do percentual de isentos de 46% para 25% da frota. Quanto ao Imposto sobre Herança e Doações, o ITCD, a intenção é criar novas faixas, chegando a 8%. Hoje, elas não passam de 6%. Outra aposta de Leite para equalizar as distorções é indenizar famílias de baixa renda, aquelas cuja renda é de até 3 salários mínimos, com uma espécie de devolução do ICMS. Se sancionada, a iniciativa será inédita no Brasil e terá o papel, no entendimento do governo, de elevar a capacidade de consumo dessa população, movimentando a economia e ajudando a tirar o Estado da crise. A gente está propondo, né, a criação de um fundo a partir da contribuição de itens que são hoje desonerados, uma parcela pequena, né, do que seria o seu imposto, para que a gente possa constituir um fundo que vai ser utilizado, entre outras coisas, para devolver o imposto para as famílias de mais baixa renda. A gente projeta, né, até 2023, chegarmos a quase 500 milhões de reais que vão ser anualmente devolvidos pelo Estado para as famílias de mais baixa renda. E com essa devolução, é o poder de consumo, o poder de compra dessas famílias que se vê aumentado. E agora uma correção. Na edição de ontem do NT Sul, nós falamos sobre o Serviço de Limpeza Pública de Cachoeira do Sul, porque o pregão que define a empresa para a prestação de serviço foi homologado pelo prefeito Sérgio Gnatti. Nós erramos ao informar que a empresa vencedora do pregão foi a Eireli, prestadora de serviços. O nome correto da empresa que vai fazer esse trabalho em Cachoeira do Sul é B-Service, prestadora de serviço. Nós pedimos desculpas pelo erro na informação. Bom, e a gente vai conferir agora as primeiras mensagens que estão chegando aqui dos nossos telespectadores no WhatsApp. Você que quer participar pode enviar o seu recadinho para o número 51997697129. Pelo Face também dá para falar com a gente, é só comentar lá na nossa transmissão ao vivo. O endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Já tem várias mensagens aqui no Face, deixa eu falar pelo menos algumas delas. A Noeli está mandando um abraço para mim, para a Lena, para a equipe toda aqui da TV Cachoeira. Atrasado dobrado, diz ela, pelo dia do amigo, se não estou enganado, que foi ontem, né? Tem 3 datas do dia do amigo, tem 20 de julho, tem 30 de julho, há uma outra aqui que eu não recordo agora, mas está valendo, né, Noeli? Grande abraço para você. Fabiano Orquiz também mandando mensagem, se der certo a medicação, só ano que vem, é brabo, né? Diz aqui o Fabiano. Estamos todos ansiosos, né, Fabiano? Vamos aguardar. Sobre isso, o Birajara dos Santos, ele faz aqui ressalva, né? Diz que não se animaria a fazer a vacina que viesse da China, mas, é claro, tem vários protocolos que são atualizados, né? Quando uma vacina é descoberta, não é nada às escondidas. Esses protocolos, todos os testes são seguidos, né? Para que a eficácia possa ser verificada. Obrigado, Birajara, também aí pela sua mensagem e opinião. Vamos aqui para a telinha, a Nazinha, lá de Fortaleza, Ceará. Realmente os gastos aumentaram mesmo, falando sobre gastos, né, durante a pandemia, e estamos engordando também. Esse é um problema, né, Nazinha? Grande abraço para você aí, para todos os amigos também. Todo mundo em casa, né, não dá para fazer aquela corridinha básica, caminhadinha, quem sabe, e aí tem esse problema. O Luiz Carlos Correia, de Caçapava do Sul, eu tive que dar uma freada nos gastos porque eu estou desempregado e o que tenho é para me manter em pé, tá ruim demais. Obrigado, Luiz, aí pelo seu relato também sobre esse período aí de pandemia e sobre as finanças, né? O Elemar também mandando mensagem, a cesta básica está muito cara, arroz, feijão, açúcar, material de limpeza, o jeito é pesquisar e comprar nos dias das ofertas. Tá valendo fazer aquela pesquisa, né? Certamente aí dá para economizar alguma coisa. Quem mais? A Viviane também mandando mensagem pra gente. Com criança em casa, o consumo de alimentos aumenta. Aí não tem como regular nada, né, Viviane? Tem que atender. Obrigado aí também pela sua opinião. A Madalena também mandando mensagem aqui. Acho que com a epidemia aumentou tudo. Água, luz, comida, está tudo muito mais caro. Obrigado aí também pela sua opinião. E a gente perguntou mais cedo, reitero aqui a pergunta. Como que você percebe as suas finanças pessoais no período de pandemia? Tá gastando mais? Tá gastando menos? A gente exibiu reportagem mostrando que de 6 pessoas em cada 10 no Brasil estão gastando mais durante a pandemia. No próximo bloco, o vereador denuncia carregamento irregular de areia em Cachoeira do Sul. Caçambas teriam levado a areia da prefeitura para pessoas em particular.
E ainda, o Hospital de Caridade e Beneficência busca mais médicos para o combate à pandemia de coronavírus e a gente conversa com o superintendente do hospital, Luciano Morschel, sobre esse assunto. Depois do intervalo, a gente volta já. Meio-dia e 37, o NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente nesta terça-feira. E a gente fala agora do clima, porque hoje é mais um dia de tempo firme, temperaturas mais altas em todo o Rio Grande do Sul. E essas temperaturas só começam a diminuir um pouco na quinta-feira. Veja agora na previsão do tempo. Terça-feira vai ser mais um dia quente em Cachoeira do Sul, com sol e poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima 25 graus, máxima 30. Quarta-feira ainda mantém a tendência com tempo bom, vai ter sol e algumas nuvens e a temperatura fica um pouco mais baixa pela manhã. Mínima 16 graus e máxima 29. Quinta-feira as temperaturas já não vão subir tanto, mas vai ter sol. A mínima é de 18 graus e a máxima fica em 22. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A terça-feira vai ser mais um dia marcado por tempo firme e predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas também seguem elevadas em grande parte do território gaúcho e o calor mais expressivo deve ser registrado na região central. Na fronteira oeste e na campanha, o vento sopra com intensidade moderada, com algumas rajadas podendo chegar a 50 km por hora. Em Porto Alegre, temperatura máxima de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a máxima é de 30. No norte do estado, em Passo Fundo, 25 graus. Em Santa Maria, na região central, 31. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 22 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 26 graus. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, segue monitorando a nuvem de gafanhotos em movimento dentro do território argentino. Ontem, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina informou que a nuvem se deslocou da província de Corrientes para Entre Rios e está a 100 quilômetros da fronteira com o Uruguai. O MAPA esclareceu que até o momento seguem mantidas as previsões de que os insetos vão continuar se movimentando rumo ao sul, sem previsão de que um conjunto de alterações climáticas que favoreceriam a vinda deles para o Brasil aconteça. Essas alterações necessárias para isso seriam temperatura, umidade, direção e velocidade dos ventos. E a nova nuvem de gafanhotos formada no Paraguai segue sendo monitorada pelo MAPA também. E aí, já mandou a sua mensagem para o WhatsApp do NT Sul? Mande a sua opinião, mande a sua informação, uma foto para a gente. Vamos juntos aqui fazer o Telejornal NT Sul. O número 51997697129. E claro, informe o seu nome e também a sua cidade ou então o seu bairro se você estiver aqui em Cachoeira do Sul. Então vamos para a tela, vamos ver as mensagens que a gente tem aqui. A Lubiane, por que a Prefeitura não disponibiliza essas vagas de trabalho que irá abrir para motorista para os profissionais que estão parados do transporte escolar? É o questionamento que a Lubiane faz aqui. Obrigado pela mensagem, Lubiane. Quem mais? A Fabrícia Dil Radke, de Cerro Branco, mandando mensagem. Daniel, manda um abraço para nós aqui de Cerro Branco. Sempre acompanhamos o programa. Fabrícia, Fabrina, Felipe, Eduardo, Lavínia, Lorenzo e Rita. Muito obrigado pela mensagem. Nosso abraço carinhoso aos telespectadores em Cerro Branco, ligados com a gente na TV Novo Tempo. Bom, daqui a pouquinho tem mais mensagens, tanto do WhatsApp quanto aqui do Facebook também. Vai mandando sua mensagem, já já a gente põe no ar. Gente, nós mostramos ontem uma entrevista com o presidente do asilo Nossa Senhora Medianeira, em que relatava as dificuldades da entidade agravadas pela pandemia. E agora há pouco nos chegou a confirmação do segundo caso de Covid-19 entre os asilados. Chulipa, confirmado então mais um caso positivo de Covid aí no asilo. O que foi feito com esse asilado? Ele precisou ser internado, está em isolamento? Como é que fica essa situação? Tem um risco de ter contato com outros asilados? A gente tem uma preocupação no sentido de um surto, né, em meio aos idosos, sempre que são uma população mais vulnerável à Covid e seus complicadores. Como é que está sendo administrado isso? Olha, os nossos dois idosos, uma mulher e um homem, estão no hospital, né? Eles não têm sintomas, felizmente, né? Isso é uma coisa boa, né? E os outros 6 que estavam que têm possibilidade, eles estão lá no asilo isolados, né?
Agora, os dois idosos, uma que é a primeira que teve, já tem, vai chegar aos 14 dias, quer dizer, ela vai ficar, felizmente não teve nenhuma, não apresentou nenhum sintoma, né? E o outro idoso, a gente evidentemente espera que a prefeitura, que a Secretaria de Saúde, enfim, o mantenha no hospital, né? Ele também não apresenta sintoma, felizmente, né? Então, nossos dois idosos, um poderá voltar tão logo termine a fase de contágio, né? E esse que apareceu agora, que foi agora, eu estou dando essa notícia em primeiríssima mão para vocês, esse outro idoso a gente espera que fique lá no hospital para que evite o contágio. Quer dizer, essa é a nossa, vamos dizer assim, intenção, né? Infelizmente, as coisas não são feitas de acordo com o que a gente quer, e sim com o que nos vem de cima para baixo. Agora, o que a gente gostaria muito é que esse idoso que está sendo completamente insensível e querendo sair a toda hora, a gente tem aí uma manifestação do Ministério Público, não sei, da Vigilância Sanitária, seja lá de quem for, para que ele seja intimado a não sair da casa e assim por diante. Nós temos uma autorização judicial para tirar a chave dele, por exemplo, para ele sair das dependências do asilo. Isso é uma coisa que precisa imediatamente. E a gente lamenta que essas notícias, essas coisas para falar, o asilo isso, o asilo aquilo, não estejam acompanhadas desse interesse de ver a realidade fática. Ou seja, nós lidamos com idosos, nós lidamos com 63 idosos, que nem todos são dóceis, nem todos são fáceis, ou seja, a gente tem uma luta diária, permanente, que só é possível de ser vencida graças à dedicação dos nossos funcionários. Aliás, isso eu quero ressalvar, mais uma vez, são pessoas absolutamente entregues à causa e quando a gente não tem recurso, por exemplo, para cumprir as obrigações trabalhistas, né, financeiras ao final de um mês, a gente fica muito preocupado com isso. E se nós tivermos que contratar mais gente, nós não temos recurso para contratar mais gente para esse confinamento que está sendo imposto para a gente fazer. Esse é um detalhe muito importante, que é muito importante que a comunidade saiba e entenda a nossa realidade. E a gente muda de assunto agora. O vereador cachoeirense Marcelinho da Empresa do Progressistas fez uma denúncia na segunda-feira na sessão da Câmara. Segundo o parlamentar, moradores do Irapuá, comunidade do interior de Cachoeira do Sul, registraram caçambas sendo carregadas com areia de modo irregular, destinada a pessoas em particular. Marcelinho ainda diz que as investigações foram iniciadas em março junto à Prefeitura e que a função do vereador é de fiscalizar. Vocês vejam essa foto aí, vamos passar uma por uma. Uma caçamba particular sendo carregada pela carregadeira do município dentro de uma areeira do município. Olha lá, ó. Areeira que foi liberada no nosso Irapuá, caçamba particular. Olha lá, pode passar outra lá, ó. Particular, sendo carregada com a carregadeira da Prefeitura, sendo pago pelo dinheiro do povo. Se é de firma ou se é particular, seja de quem for, se eles têm direito, o povo cachoeirense também tem. Falta de respeito, falta de consideração com a comunidade, com o povo cachoeirense. Olha lá, ó. Vejam bem. Bem declarado, a plaquinha da caçamba, a carregadeira da Prefeitura, sendo carregado. Procurada pela produção do NT Sul, a Prefeitura de Cachoeira do Sul informou que deve abrir ainda hoje uma sindicância para apurar o caso e ouvir o vereador Marcelinho da Empresa, que, conforme a Prefeitura, precisa comprovar a denúncia. Os nomes dos supostos envolvidos no caso não foram divulgados. Gente, começam hoje as leituras comunitárias do Plano Diretor de Cachoeira do Sul. No total, vão ser 3 leituras nesta semana e 2 na semana que vem. A de hoje vai ser na Escola de Nanéria, às 6h30 da tarde, mesmo horário em que vão ser realizadas todas as outras. Essas leituras são a oportunidade da população opinar a respeito do plano diretor que está em desenvolvimento aqui no município.
O público vai ser limitado devido às medidas de distanciamento controlado e, por isso, uma empresa contratada pela Prefeitura deve mobilizar líderes comunitários para que representem a população nas leituras. A Prefeitura informa que a população em geral pode participar do processo indo pessoalmente até a Secretaria de Planejamento, ligando para o telefone. Anote aí, 51-3724-6034. Ou então enviando um e-mail para planodiretorcs@gmail.com. Além das leituras comunitárias, estão previstas 2 audiências públicas que devem ser realizadas em outubro e também em dezembro. O Hospital de Caridade e Beneficência se habilitou a receber médicos por meio de um formulário apresentado no último final de semana que credencia instituições médicas a receberem profissionais para auxiliar no combate à pandemia. Thelma Tomás conversou com o superintendente do HCB, Luciano Morschel. Boa tarde, Thelma. Pois é, Daniel, e sobre esse assunto, então, eu converso com o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência aqui de Cachoeira do Sul, Luciano Morschel. Boa tarde, Luciano. Então, que habilitação é essa que o hospital se colocou para conseguir novos profissionais para atuarem aqui em função da pandemia de Covid-19, para atuarem em Cachoeira do Sul? As equipes de saúde, principalmente médicas, têm sido um dificultador muito grande nesse enfrentamento à pandemia, né? Muitas equipes em outros lugares, até lugares que são formadores de médicos e têm faculdades, têm residência, estão com dificuldade de manter a equipe toda funcional de uma UTI, principalmente, né, que requer bastante profissionais. E Cachoeira do Sul não é diferente, né? A gente tem falado sobre isso nas últimas semanas, inclusive da dificuldade de criar novos leitos, principalmente por causa disso, né? E também de manter os leitos atuais. Hoje nós temos 8, 10 leitos atuais atendendo Covid, são 15 profissionais médicos que se revezam na escala, com muita dificuldade, porque eles já têm outros serviços que são feitos, executados dentro do hospital, uns atendem cirurgia, outros atendem em outra UTI, e surgiu essa notícia, né, no domingo de manhã, de um preenchimento de um cadastro que seria um levantamento de necessidades de RH em UTIs. Então, para o hospital, não sabemos muito bem ainda o que isso pode acarretar, qual seria o benefício disso, né, no futuro, mas o hospital não quis perder a oportunidade também e preencher esse cadastro. Nós solicitamos 7 médicos, que pode ser tanto para a UTI existente, né, para cobrir uma eventual necessidade, principalmente para isso, né, porque a ampliação de UTIs hoje está um pouquinho difícil ainda, porque tem outros empecilhos, né. Então, a gente fez esse cadastro como uma forma de estar disponível nesse cadastro e poder ser contemplado de alguma maneira no futuro, mas não temos muita informação, a não ser que tinha que ser preenchido esse cadastro no mesmo dia, no domingo, e assim fizemos, né? Solicitamos 7 médicos e 4 enfermeiros com especialidade e experiência em UTIs. Não te causa estranheza, de repente, surgir essa possibilidade, sendo que desde abril o Ministério da Saúde já ofertou, por meio do O Brasil Conta Comigo, um cadastro para profissionais que estivessem disponíveis ou interessados em fazer uma formação e ficar, então, à disposição dos gestores de saúde em todo o país. E, de repente, passado todo esse tempo, surge um cadastro aí para profissionais, meio do nada. Como é que tu conseguiu avaliar isso? A gente está acostumado, no meio da pandemia, a receber muitas coisas urgentes, né, de uma hora para outra. Isso acontece muito, né? Levantamento de medicamentos, pessoal, é até meio comum isso. Nesse caso, veio através do coordenador regional de saúde, né, o Júlio Lopes, que recebeu isso do Estado e nos repassou. Então, veio de uma fonte segura, né? E mesmo sem saber muito como funcionaria ou como poderia ser efetivado isso, se teria resultado ou não, a gente preencheu, né? Então, como eu disse, a gente não quis perder a oportunidade, sabendo que era algo vinha de uma fonte oficial, mas agora, até então, a gente não teve mais informação. A Cachoeira do Sul, por meio da sua assessoria jurídica, por meio da Procuradoria Jurídica do município, impetrou um recurso, então, para que a classificação de bandeiras retrocedesse, Cachoeira saísse da classificação de alto risco, com a bandeira vermelha, retornando para a laranja, o que entra em vigor a partir de hoje, né?
Tu fala sobre ampliação de leitos ser dificultosa em função da falta de estrutura, em função de ter que sacrificar outros serviços que o hospital já oferece. Como é que tu avalia essa estratégia da contestação de ocupação de leitos regionais que a Prefeitura Municipal tem adotado, que prefere não contabilizar esses leitos da gestão plena, que são da regulação estadual, dentro do critério das bandeiras, sendo que o número pode não constar, mas os leitos continuarão ocupados. Então, tu que faz essa gestão, especificamente aí dentro do HCB, tu acha que essa estratégia é uma estratégia válida? Primeiro a gente tem que separar aquilo que é saúde, aquilo que é economia e tem a política também, né? Somos três fontes aí, né? Uma coisa é saúde, né? Nós não temos como ter leito aberto aqui de UTI pelo SUS sem estar regulado e sem a regulação também precisando de leitos em outras regiões de contar com os leitos aqui. Nós não temos nem como negar isso aí, não teria como não negar, porque nós temos responsabilidade sobre isso, nós temos que aceitar. E também a gente vê uma lógica nesse sistema, né? Porque hoje a gente pode dar leito para fora, no futuro a gente pode estar precisando desse leito, não ser suficiente os leitos aqui, a gente precisar de leitos fora, e a Central de Regulação de Leitos do Estado vai fazer a mesma coisa. Então, é um sistema que funciona integrado, né? Ele procura leito onde tem, né? E disponibiliza para onde falta. Então, dentro da saúde, isso é normal. Agora, transformar isso em indicadores econômicos é uma questão que pode ser contestada ou não, né? Hoje se contesta em Cachoeira porque Cachoeira do Sul ainda está relativamente mais tranquilo que muitas outras regiões, que isso não seria suficiente para colocar a economia num status de fechamento maior dos serviços. Então, isso que se questiona, né? E é uma discussão muito ampla, até que ponto isso tem reflexo, né? Que reflexo deve ir para a economia, os problemas da saúde e vice-versa. O problema maior está em outras regiões que estão encaminhando os pacientes para nós, né? É válido, eu entendo também pessoalmente como é válido, que Cachoeira do Sul o nível de contaminação ainda não está elevado, mas eu também tenho que alertar que tem crescido, né? A gente percebe, nós ficamos 3 semanas sem internar nenhum cachoeirense que tenha positivado, só que na última semana, nos últimos 10 dias, nós já tivemos diversas internações, se não me engano, foram umas 4, 5 de cachoeirenses. Então, tem se agravado mais também em Cachoeira do Sul. Claro que se a gente não tivesse que disponibilizar esses leitos para fora da região, nós teríamos hoje pelo menos 5 leitos ocupados, né? Porque em torno de 5 pacientes são de fora da nossa macro-região. Mas eu acredito também que nós não vamos conseguir ficar muito tempo sem entrarmos na bandeira vermelha, porque os indicadores de Cachoeira do Sul também estão crescendo em números de contaminação e de agravamento da doença e de utilização de leitos, né? Nós tivemos casos positivados também em asilo já, né? Que não sabe até que ponto vai se conter ou não, existe um risco também de surto em asilo. Então, a gente tem que estar preparado para o pior. Nesse momento, acredito que a bandeira vermelha seja exagero, mas não acredito que a gente vai ficar muito tempo também sem ter que adotar os critérios, né, de distanciamento da bandeira vermelha. Tá certo, então, Luciano, te agradeço pelas informações. A gente vai seguir ainda conversando por muito tempo, porque sempre tem alguma atualização a trazer, tanto aí do hospital, quanto as estratégias que o próprio Comitê de Enfrentamento aqui em Cachoeira tem adotado a partir das mudanças que acontecem, como tu mesmo destacou. Mas, por enquanto, a gente segue torcendo que a população esteja consciente dos cuidados necessários e que o HCB consiga cumprir com seu papel que vem cumprindo aí nesses últimos meses tão dificultosos. Eu agradeço a oportunidade e vai passar, né? A gente precisa estar junto. Acho que é uma questão hoje muito de consciência social, né? De pensar também nos outros, né? Que podem estar precisando também. Então, a gente tem que estar unido nisso, né? Nós estamos juntos nessa e precisamos manter-nos unidos para enfrentar esse momento que vai passar. É isso aí. Daniel Nunes, a gente só anda repetindo há muito tempo, desde que iniciou essa pandemia, que vai passar. Tem sido o nosso mote todo santo dia, né? E vamos confiar que vai passar. Vai, certamente vai, né? Agora a grande pergunta é
Como vai passar? Eu espero passar e passar bem, chegar bem ao final dessa pandemia. Espero que você que está em casa nos acompanhando queira o mesmo, né? Portanto, vamos tomar aí os cuidados necessários. É hora de interatividade, é hora de recadinho aqui dos nossos telespectadores, dos internautas. A Cristiana Rodrigues comentando aqui, a energia aumentou muito mesmo, falando sobre os custos, né? O pessoal está gastando mais no período da pandemia. De cada 10 pessoas no Brasil, 6 dizem que estão gastando mais neste período. A Cristiana também comenta aqui sobre a questão da areia, né, que a gente relatou agora há pouco, a denúncia feita por um vereador de que a areia estaria sendo desviada aqui no município. E ela diz que isso sempre aconteceu e que ela acha difícil que vai mudar. Obrigado aí pela mensagem. Também passando por aqui a Patrícia Assunção, a Luciara Santos, um abraço para minha amiga Sandra e também o Everson ligados com a gente. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Vamos para a tela? A Lucimara Freitas manda mensagem aqui, ela diz o seguinte: o consumo não aumentou, mas os preços sim, né? O que subiu foi o valor aí dos produtos, portanto. Quem mais? Tem mais mensagem já chegando, o Heitor. Nas Águas Mornas está uma buraqueira, tem quase que parar o carro. Cadê o secretário do Interior? Pedimos para patrolar a estrada e até agora não vieram. Ele disse que viriam na segunda-feira, mas pelo visto não ocorreu, né? Obrigado ao Heitor aí pela mensagem. Vamos ver aqui quem mais. O Carlos também manda mensagem pra gente. Aqui na rua Cândido Carvalho, na Marina, estamos com problemas no recolhimento de lixo. Estamos levando em outra rua porque eles não estão vindo até aqui. Obrigado, Carlos, aí pela sua observação. Está exposto aqui, portanto, o problema. O Erasmo Silveira também mandando mensagem. A Maria, de 6 anos, tem uma bela mensagem para passar. Vamos ver então o recadinho da Maria. E eu quero que vocês sejam muito bons nessa pandemia e usem bastante máscara, para esse coronavírus, hein? Sei! Beijo! É isso aí, Maria, sabe tudo. Obrigado ao Erasmo por mandar o vídeo, né? Falou tudo, né? Com a inocência aí da criançada. O NT Sul desta terça-feira fica por aqui, a gente se encontra amanhã. Tchau!